vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para o nosso preparo, a gente utiliza o livro Vida Feliz, que é ditado pelo espírito Joana de Ângeles, a mentora da nossa casa, e é psicografado por Divaldo Franco. O capítulo é o 76. Dilui a queixa sistemática que te torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo defeitos em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita e de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém, deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. Bom, quem não conhece alguém assim? Enquanto eu estava lendo, eu tenho certeza que todo mundo, inclusive eu, estava pensando em alguém. Só que, será que a gente não é essa pessoa para alguém também? Será que alguém não identifica essas características em nós? É uma questão a se pensar, né? Porque é muito fácil e habitual a gente olhar para o outro. Mas será que a gente olha para a gente? Será que a gente, todo dia, para um pouquinho para pensar no que a gente fez hoje? Como é que a gente tratou as pessoas? Não, né? A vida é tão dinâmica que a gente mal tem tempo para ver os nossos familiares, muitas vezes, né? Mas Joana fala aqui para a gente que a gente tem que aprender a tolerar o nosso próximo. E a tolerar, de que maneira? Da mesma maneira que a gente gostaria de ser tolerado. Então, fica aqui essa mensagem para o dia de hoje. Que a gente possa ver o nosso irmão com os mesmos olhos que a gente gostaria que eles nos vissem. Não julgando, não condenando e não tirando esse irmão do nosso convívio, mas, ao contrário, acolhendo, vendo nele uma possibilidade de melhora no futuro. E, quem sabe, não estendendo a mão para esse irmão conseguir chegar nesse ponto mais rápido. Boa paz a todos e boa palestra. E assim, Senhor, agradecidos estamos por mais essa tarde de encontro contigo, Senhor. Te pedimos, abençoe a cada um de nós, derramando sobre nós o teu manto de paz, de luz, nos acolhendo, nos serenando o coração. Agradecemos a Joana, esta casa bendita, e esta oportunidade de estudo e aprendizado. A espiritualidade amiga, que prepara esse ambiente com tanto amor e carinho. Joana querida, te pedimos, inspire o nosso amigo, Aloísio Guidino, que preparou a palestra para nós nessa tarde. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e envolva nossos corações. Hoje nós vamos conversar aqui a respeito do principal aspecto que nos é apresentado nos evangelhos, ou no evangelho, ou nos ensinamentos de Jesus, que são as bem-aventuranças. E nós vamos focar um pouco mais, ou dar um pouco mais de ênfase na bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas nós vamos ver que há uma relação
muito forte entre todas as bem-aventuranças, há um encadeamento entre elas para que nós possamos culminar nessa bem-aventurança que nós vamos conversar um pouco mais na tarde de hoje. Quando nós falamos de bem-aventuranças, nós estamos falando no Sermão do Monte, que foi uma das últimas atividades que Jesus teve quando esteve entre nós. E nesse Sermão do Monte, ele tem uma parte onde ele se refere às bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas ocorrem num momento histórico desse ensinamento que é proferido por Jesus há 2000 anos para uma melhor compreensão, não só deste ensinamento, como de tantos outros. Convém nos lembrarmos de que o ambiente no qual Jesus esteve inserido fazia parte do grande império romano que estendia as asas de suas águias do Atlântico ao Índico. O jugo romano, porém, pesava de modo especial sobre a Palestina, ao contrário dos outros povos. Significava dizer que o discurso de Jesus era como que um grito de alerta contra esse poderio, ou uma preparação daqueles que faziam parte daquele povo subjugado. Assim sendo, em cada um de seus ensinamentos, não perdia Jesus a oportunidade de realçar esse tipo de autoridade externa, principalmente na indigência em que deixavam o povo palestino. Quando nós falamos em bem-aventuranças, nós estamos nos referindo ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, e Lucas, capítulo 6, onde nós encontramos relatadas essas bem-aventuranças. Quando nós falamos de bem-aventuranças, nós estamos falando de um conjugado entre ações, onde é que é o point aqui? Deve ser aqui. Entre as ações humanas e as recompensas divinas. Todas as bem-aventuranças, nós sabemos, começam com esse termo, bem-aventurados, né? E aí nós encontramos, bem-aventurados os que choram, os famintos, sequiosos de perfeição, os que forem perseguidos, os pobres de espírito, os mansos e pacíficos, os misericordiosos e os puros de coração, que é o tema que nós vamos focar com mais ênfase na tarde de hoje. E quando nós falamos das recompensas divinas, nós estamos falando no porquê. Bem-aventurados porque serão consolados, satisfeitos, saciados. Deles é o reino dos céus, os pobres de espírito, os mansos e pacíficos serão chamados filhos de Deus, os misericordiosos que obterão misericórdia e, finalmente, os puros de coração que verão a Deus. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças sem um exame mais profundo ou sem buscarmos entender exatamente o recado ou a orientação ou a chamada que Jesus nos dá, nós verificamos ou podemos achar que, a princípio, elas apresentam um contrassenso, certo? Porque nós vemos aqui, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que sofrem perseguição. Então, a princípio, pode parecer que seja um contrassenso, mas apenas antecipando já o congresso, ou seja, certo? Isso aqui é a busca da felicidade. São as bem-aventuranças. Através da busca do cumprimento, do atendimento à chamada dessas bem-aventuranças, nós alcançaremos esta felicidade que nós estamos vendo aqui. E é tão importante quando nós falamos no Sermão do Monte, falamos nas bem-aventuranças, que Gandhi, ele afirmava: se toda leitura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Então, essa chamada que nós encontramos nas bem-aventuranças, quando entendidas, elas são fundamentais
para que nós consigamos caminhar para a nossa destinação e para a razão de nós estarmos aqui. A verdadeira razão de nós estarmos aqui é a busca da felicidade, né? Então, essas são as bem-aventuranças que, na realidade, nós identificamos aqui como uma aplicação da lei de causa e efeito. Então, aquele que fizer isto, alcançará aquilo outro. Então, é dentro desta conotação, dessa relação, que nós vamos ver uma aplicação muito forte, muito firme, muito clara dessa lei de causa e efeito, que está presente em quase tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos tem uma consequência, não é isso? E as bem-aventuranças, do jeito que são apresentadas, elas nos chamam a atenção da necessidade de nós buscarmos alcançar alguma situação dessas que estão colocadas aqui, para que nós possamos alcançar as consequências que estão aqui. Lei de causa e efeito, não há como nós vermos de outra maneira. Quando nós falamos em bem-aventurança, nós estamos nos referindo, pelo vocabulário da filosofia, da filosofia grega, bem-aventurança quer dizer felicidade. E a felicidade é o fim último e o supremo bem do homem, que constitui o verdadeiro sentido da sua vida. Vamos ao congresso, que nós vamos encontrar o caminho para essa felicidade. Não é assim? Estou fazendo aqui o merchandising, né? Aproveitando, nós recomendamos que nós sempre procuremos esse caminho da felicidade, porque essa é a razão para que nós estejamos aqui. Joana de Ângeles, alguém conhece Joana de Ângeles? Não, né? Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela, quando trata da felicidade, ela diz que o sentido, o significado da vida concentra-se na busca e no encontro da felicidade. Veja bem, não é só a busca, é a busca e o encontro da felicidade. E ela nos diz que constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. É uma busca constante de todos nós estarmos bem, nós buscarmos essa felicidade que, embora a princípio possa até parecer efêmera, passageira, mas são degraus que nós temos que galgar para alcançarmos a plenitude, para que nós alcancemos a nossa destinação, que é a perfeição. E quando nós lá chegarmos, nós realmente teremos alcançado esta felicidade. A felicidade, por isso, torna-se difícil de ser lograda e, não raro, muito complexa, diferindo do conteúdo entre as pessoas em si mesmas e os grupos sociais, confundida com prazer. Muitos de nós confundem a felicidade com o prazer, e isso descaracteriza a felicidade, fazendo-se frustrante e atormentadora. O prazer é algo que nós temos momentos de felicidade que são tão efêmeras e com as consequências que são mais prolongadas e que nos trazem um desconforto, nos trazem uma infelicidade muito grande. Já ao contrário, quando nós buscamos as virtudes, nós temos que nos esforçar para alcançá-la, mas quando nós alcançamos, nós temos esse período de felicidade que é duradouro e é mais contínuo. Então, quando nós falamos nas bem-aventuranças, elas têm sempre um objetivo, né? Eu montei aqui no meu entendimento e que eu vou compartilhar com vocês, vamos ver se a gente chega às mesmas conclusões, que na realidade toda bem-aventurança tem um objetivo, né? Os pobres de espírito são os humildes, né? Não eram entendidos de outra forma, mas hoje nós já entendemos que os pobres de espírito são os humildes. Num degrau seguinte, nós colocamos os aflitos, que serão consolados, os brandos e pacíficos, que herdarão a terra, os misericordiosos, que obterão misericórdia, e nós colocamos no degrau mais alto os puros de coração, porque verão a Deus. Quando nós examinamos essas bem-aventuranças, nós verificamos que essas
esses quatro primeiros degraus que aqui estão, dizem respeito a nós, a humildade, e depois a nós também, as nossas aflições, e depois a nossa relação com os outros que nos acompanham nessa nossa caminhada. E, finalmente, nós chegamos a uma bem-aventurança que é voltada ao Senhor, é voltado a Deus. Então, nós vemos que nós, para começarmos a desenvolver em nós as bem-aventuranças, nós temos que ser humildes, em primeiro lugar. A base de tudo é a humildade. E quando nós estamos falando isso, não estamos falando nada demais, porque quando nós examinamos Jesus, quando esteve entre nós, o nosso guia e modelo, ele desenvolveu todas as virtudes, logicamente, mas duas delas sobressaíam sobre todas as demais: a humildade e a caridade. E a caridade nós sabemos que podemos definir como sendo o amor em ação. Então, a humildade é a base para o desenvolvimento de todas as outras virtudes, de todas as outras bem-aventuranças, e por isso eu botei no pé dessa escada aqui. Quanto mais nós nos esforçamos, nós vamos galgando esses degraus até chegarmos a esse patamar mais elevado, quando nós já estaremos fazendo ou estabelecendo uma relação com Deus, com o Criador. E por isso eu a coloquei lá em cima, no último degrau dessa nossa escada de evolução, porque esse é o caminho da nossa evolução, é isso que nós buscamos, é a felicidade que nós estamos sempre perseguindo através do nosso esforço, porque só conquistamos alguma coisa através do nosso esforço. Quando nós falamos, bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus, nós temos a certeza, né, de que nenhum de nós viu a Deus. Porque Deus não é uma pessoa, não é algo antropomórfico, como não tem um corpo físico como nós, e nós, quando falamos de ver, nós estamos nos referindo ao nosso órgão, ao nosso sensor, que é a visão. Então, nós não vamos ver Deus, mas quando nós procuramos chegarmos mais próximos de Deus, nós temos um amigo que diz que nós orbitamos em torno de Deus e somos para Ele atraídos, sempre, sempre. E quanto mais nós nos aproximamos, nós o sentimos em maior plenitude. Então aqui tem até uma figurinha, né? Parece que Deus está muito longe de mim, e bota aqui uma luneta para ele tentar ver a Deus e não vai ver. Certo? E um outro, certo, que olha através da luneta, certo? Mas diz, eu não posso ver nada, ele está muito longe de mim. Mas, na realidade, ele está tão próximo, certo, que ele não consegue definir a presença de Deus, e nós sabemos que Deus está em todos nós. Mas a forma como nós sentimos essa sua presença é que está simbolizada nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E essa pureza de coração é que nos levará cada vez mais a que nós possamos sentir Deus na sua grandiosidade. Os puros de coração verão a Deus. E nós temos que buscar entender o significado dessa parábola. Quando nós falamos em pureza, nós estamos usando aqui a colocação de Jesus naquela época, e ele falava no significado original da cultura semita, né, que envolvia hebreus, assírios, arameus, fenícios e árabes, e não tinha o significado de imaculado, mas sim correspondia à ideia de sem mistura, sem divisão, sem alteração. Esse era o significado à época em que Jesus emite esta bem-aventurança, os puros de coração. Então ele está falando, ou está se referindo àqueles que têm essa ideia de sem mistura, sem divisão, sem alteração. Por exemplo, um ouro puro.
é um ouro que tem uma pureza, certo, maior. Nós temos ouro de 14, 18, de 20, não sei quantos quilates, não temos isso? O que significa isso? É a pureza daquele metal, né? E todos os demais metais também, quando tem ausência dessas impurezas, ele cada vez mais tem mais valor, cada vez mais são conhecidos de alguma forma. O ar puro, sem atmosfera poluída das cidades. Então nós buscamos aí esse ar puro, essa pureza que nós encontramos em vários lugares. O vinho puro, sem mistura com outro líquido, o coração puro. É a consciência sem divisão, vontade de não dividir o nosso coração entre movimentos diferentes entre si. Então nós temos um equilíbrio, nós temos uma pureza nos nossos sentimentos, uma pureza de coração. E o coração? Puros de coração. Quando nós falamos do coração, no mesmo significado original dessa cultura semita, nós vemos que servia para designar um conjunto de nossas faculdades interiores. Certo? Até hoje, né? Nós, quando falamos em sentimento, nós estamos referindo à sede do sentimento como sendo o coração. Nós sabemos que não é isso, mas é um simbolismo, certo, que nós usamos e usamos até hoje para definirmos esta sede do sentimento, o coração. Então, serve para designar essas faculdades interiores, a razão e a consciência, como também as tendências afetivas e a vontade. No Novo Testamento, quando se fala do coração, significa que é o órgão central por intermédio do qual Deus se dirige aos seres humanos. É o sentimento, né? Então, é a sede do sentimento, assim como o cérebro é a sede da razão. E nós sabemos que não é nada disso. É sempre o espírito que é a sede do sentimento e da razão, certo? Mas, dentro do entendimento que prevalecia à época de Jesus, era isso que nós vimos. E nós temos aqui também as referências que nós encontramos em reflexões nos Coríntios, outra vez em Coríntios 7, e as intenções que nós fazemos como sendo brotadas do coração. Onde estiver sua vontade, aí estará o seu coração. Não tem uma coisa, o seu tesouro. Onde estiver seu coração, aí estará o seu tesouro. Não tinha uma fala dessa de Jesus? É dentro desse simbolismo do sentimento, do pensamento. Então vamos ver. Leon Denis, esse nobre espírita que tanto legado nos deixou, ele diz que a única felicidade, a única harmonia possível nesse mundo não é realizável senão pela união do pensamento e do coração. Olha, os dois órgãos, as duas sedes da razão e do sentimento. Cérebro, coração. E nós sabemos que por trás disso tudo, escondidinho, certo, que a gente não está vendo, está o espírito, certo, que comanda essas duas sedes, como nós já sabemos hoje em dia. O pensamento pode ser um perigo se colocado em ação. Porém, existe algum mal em apenas pensar sem materializá-lo em ação? Isso é uma pergunta, certo, que nós devemos refletir a respeito. Albert Einstein, ele diz que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Veja bem, nós sabemos que, por exemplo, a dor não faz ninguém progredir, mas o que faz cada um de nós progredir é a resposta que nós damos diante da dor. É a resignação, a paciência, a coragem com que nós enfrentamos as nossas dificuldades. E aí nós mudamos um pouquinho o texto de Albert Einstein e nós dizemos, a dificuldade não se resume em não pensar, mas sim na capacidade de lidar com eles. E aí nós lembramos o nosso querido, saudoso e sábio Chico Xavier, quando ele nos dizia que nós não podemos evitar que um pássaro voe sobre nossas cabeças. Ninguém pode evitar, pode? Não, não pode. Mas
nós podemos evitar que ele faça um ninho sobre ela. Isto é, quando nós pensamos, muitas vezes vem um pensamento, mas nós não podemos evitar que ele chegue até nós por vezes, ou oriundo de nós mesmos pela nossa situação, ou em consequência daquilo que chega através de influências externas. Mas nós podemos evitar de abrigar este pensamento. Então nós podemos rejeitar este pensamento. Então, nessa trajetória do desenvolvimento do homem, nós todos estamos aqui para isso, para nos melhorarmos, para crescermos, nós devíamos caminhar sempre com uma placa pendurada aqui no peito, estamos em obras, certo? Porque, na realidade, é o nosso esforço de transformação, certo? Nós estamos em obras, sim. Estamos nos despojando daquilo que não presta e estamos substituindo pelas virtudes, que é o que nós desejamos. Mas nós começamos sempre pelos instintos. O instinto nós sabemos e aprendemos no Livro dos Espíritos que o instinto é aquilo que é necessário para a vida material do homem. Então, no início, simples, ignorante, sem conhecimento, nós agimos essencialmente pelo instinto. Balzac nos diz que o homem não é bom nem mau, nasce com instintos e aptidões. Está certo. Com instintos, porque são as propriedades, vamos dizer assim, que ele necessita para a sua caminhada. E aptidões, porque é a sua bagagem anterior que ele carrega com ele em cada reencarnação, em cada experiência reencarnatória. Então nós começamos pelo instinto e depois passamos às sensações. Quando nós já conhecemos alguma coisa, tem aquelas experiências que nós gostamos. E essas experiências que nós gostamos, nós adotamos independente do teor delas. Mas nos agrada, nós fazemos. E é assim que nós temos uma jornada na nossa caminhada evolutiva. Então, o que nós gostamos, nós adotamos, independente do valor moral daquilo que nós estamos fazendo. E, finalmente, nós chegamos aos sentimentos, onde nós colocamos aqui o nosso ser interior, a nossa alma, e nós desenvolvemos esses sentimentos, que é o caminho para que nós possamos desenvolver estas bem-aventuranças e, com isso, nós podermos caminhar para a nossa destinação, que é a felicidade. Então, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Como é que nós vamos alcançar essa pureza de coração? Como é que nós vamos alcançar essa pureza de sentimentos? Através do desenvolvimento em nós desse sentimento maior que é o amor. Nós sabemos o que é o amor? Como alcançar a pureza de sentimentos? Desenvolvendo em nós as virtudes. Qual a maior virtude? O sentimento maior é o amor. Nós não sabemos exatamente o que seja o amor devido à sua grandeza. Nós aprendemos que a lei de Deus é a lei do amor. Não é isso? Jesus veio para nos ensinar e diz: amai-vos, a prática do amor. Então o amor é uma coisa grandiosa, certo? É um sentimento maior de todos. Aí nós temos um amigo, sempre aparece um amigo que nos ajuda, né? Um amigo que diz o seguinte: nós não conhecemos o amor na sua plenitude, na sua grandeza, mas nós conhecemos os filhotes do amor. Vocês devem conhecer esse amigo, Milton Menezes, que já participou bastante tempo desta casa, né? Então, Milton Menezes me ensinou e eu aprendi, certo? Que se não conhecemos, identificamos o que seja o amor na sua plenitude, na sua grandeza, nós conhecemos e identificamos os filhotes do amor. Quais são? Vamos ver alguns. Humildade, respeito, coragem, paciência, determinação, bondade, disciplina, cortesia, e vamos por aí afora, em todas essas virtudes que nós temos que desenvolver em nós. Então, nesta família de virtudes, quanto mais nós agregarmos essas virtudes, nós estamos caminhando para a plenitude, estamos caminhando para a prática do amor
com todo o seu significado e com todo o seu valor. E vamos lembrar sempre que toda vez que nós praticamos ou assimilamos alguma virtude, nós estamos eliminando algum vício. Porque onde há virtude, não prevalece o vício. O vício só existe na ausência da virtude, assim como o frio só existe na ausência do calor. E a penumbra ou a escuridão só existe na ausência da luz. É sempre assim. E o vício, ele só prevalece, só existe em nós enquanto nós ainda não assimilamos as virtudes. E à medida que nós vamos crescendo nessa família de virtudes que aqui está, nós vamos nos aproximando mais e mais do amor. E quando nós vamos nos aproximando mais e mais do amor, lembrando, nós orbitamos em torno de Deus e somos para Ele atraídos. Nós vamos nos aproximando dele e vamos sentindo mais e mais essa sua presença em tudo aquilo que está ao nosso redor. Qual o caminho para nós desenvolvermos isto? Jesus disse: deixai que venham a mim as criancinhas. Porque a criança é pura? Não. A criança ainda, o corpo físico ainda não permite que o espírito se expresse em tudo aquilo que ele ainda é ou como ele é. Então isto traz para a criança determinadas características que todos nós conhecemos, certo? Que faz com que as crianças sejam mais dóceis, não tenham mágoas, certo? Ultrapassem as dificuldades com uma menor dificuldade. Então isto é que Jesus nos chama a atenção quando ele fala nessa busca da pureza, certo? E Jesus não chamava apenas aqueles que estavam ali encarnados, mas também chamava-se a infância intelectual da criatura. Aqueles que no início da sua jornada evolutiva ainda têm a dificuldade, até mesmo simples e ignorantes, sem o conhecimento, ainda não têm, por falta de conhecimento, a adoção das sensações e ainda não tem também a adoção dos sentimentos. Então ainda vive quase que em função, certo, do instinto, certo? E o instinto, ele é bom até um determinado ponto, mas a partir do desenvolvimento da nossa capacidade, quando nós crescemos espiritual e fisicamente, nós passamos a usar a nossa razão para conduzir as nossas atividades. Então, Jesus diz: sejamos como as crianças, puros em pensamentos e em sentimentos. Sejamos como, não é que nós vamos voltar a ser criança, não. Tem gente que nunca deixou de ser, né? Mas não é nós voltarmos a sermos crianças, é nós nos portarmos como. Pensamentos, a origem de nossa evolução. Allan Kardec nos diz: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Olha aquela escadinha que nós botamos ali. A base de tudo, a humildade. Para chegarmos à pureza de coração, nós temos que eliminar de nós todas as impurezas. E quando nós falamos eliminar as impurezas, nós estamos falando de eliminar as imperfeições. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, nós vemos que a pureza de coração e a pureza de pensamentos caminham juntas. Só é puro de coração quem é puro de pensamentos. Porque quem ainda não é puro de pensamentos é porque ainda abriga alguma sintonia com alguma coisa que ele vai ter que se esforçar para se liberar mais adiante. Atreva-se a ser simples. Atreva-se a ser simples. Deixe ou combata, certo, com muito empenho esse orgulho, esse egoísmo que ainda prevalecem em nós. E Gandhi, mais uma vez, diz que o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. Então, novamente, a humildade como base do nosso desenvolvimento
do nosso crescimento. Sigmund Freud, o pensamento é o ensaio da ação. Então é interessante, porque do pensamentos viram ações. Tudo que nós fazemos antes, nós pensamos, o pássaro que fez um ninho na nossa cabeça, adotamos aquele pensamento, transformamos aquilo em ações. Uau, volta. Pensamento, nós transformamos aquilo em ações. Ações viram hábitos, e hábitos formam o nosso caráter. E o caráter é o nosso destino. O caráter é aquilo como nós nos apresentamos, liberados ou não das nossas imperfeições, apresentando ainda impurezas que determinam uma necessidade de nós continuarmos trabalhando para nos tornarmos puros de coração. Pensemos que temos um compromisso conosco de caminharmos para a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós aceitamos uma trajetória no nosso planejamento reencarnatório para que nós, através das nossas respostas, alcançássemos aquilo que nós queremos ser. Se nos amamos, esforcemo-nos para crescer em virtude. Se crescemos em virtude, busquemos nosso próximo para aplicá-las, superando as chagas do orgulho e do egoísmo. Se amamos o nosso próximo, exercitamos o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eis o mandamento maior. Então, para que nós consigamos amar a Deus, nós temos que amar ao próximo. E isto, para que nós possamos amar ao próximo, nós temos que ter a consciência e a necessidade de nós nos amarmos. Se nós queremos nos amar, nós devemos nos esforçar para cumprirmos aquilo que nós planejamos, aquilo que nós temos a consciência quando lá estávamos, de que são as nossas necessidades. Se agimos dessa forma, caminhamos para alcançar a mais elevada das bem-aventuranças, pois temos puros os nossos sentimentos. Então, a pureza de coração, na realidade, é um ápice, é o top, certo, das bem-aventuranças, que, como nós vimos ao início, tem um encadeamento. As bem-aventuranças são encadeadas, e Jesus sempre fazia as coisas de modo a que mais adiante, em algum momento, nós viéssemos a entender aquilo que ele nos apresentava. Então, sempre vamos trabalhar para desenvolver em nós o amor, para nos livrarmos das imperfeições, das impurezas que nós ainda carregamos conosco, porque é desta forma que nós caminharemos para a nossa meta, que é a felicidade, que é a perfeição, e nós desejamos que todos nós, entendendo isto, no nosso caminho, nós alcancemos aquilo que todos nós queremos. Muita paz em nossos corações. Muito obrigado pela atenção.